Nos últimos 90 dias, o nosso perfil atingiu 1 bilhão de impressões. Isso significa que o nosso conteúdo apareceu na tela pelo menos 1 bilhão de vezes. Agora, além disso, a gente atingiu também 153 milhões de pessoas nesse intervalo. E óbvio que você sabe que com todo esse impacto, isso gerou um crescimento exponencial para o nosso perfil. Hoje eu quero te mostrar como e o que você vai fazer para fazer com que os seus Reels viralizem. É claro que eu preciso deixar aqui um disclaimer, uma observação. E não basta só produzir conteúdo de Reels. Para uma estratégia completa, onde você vai atrair as pessoas, gerar conexão, fazer com que essas pessoas gostem de você e queiram se manter no seu perfil e, por fim, vender para elas, você precisa de mais conhecimento. Não basta só postar conteúdo em Reels. Isso é extremamente frágil para uma estratégia completa. O Reels serve apenas para atrair. E se esse for o objetivo inicial, excelente, esse vídeo vai ser incrível para você. Por quê? O primeiro ponto, e já começando aqui, vá direto ao ponto. Não perca tempo. Você está produzindo um conteúdo em Reels, você não pode demorar para começar. E tem muita gente que quer falar: oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar. Não tem tempo para oi, tudo bem. As pessoas não querem saber se você tá tudo bem, elas não querem que você pergunte para elas se elas estão bem. Existem pessoas que ainda demoram mais, que elas querem falar sobre outras coisas e não vão direto ao assunto. Nos 3 primeiros segundos, ou o qual mais rápido você puder, faça com que as pessoas entendam aquilo que elas irão aprender ali naquele conteúdo. Ou que os 3 primeiros segundos, eles prendam a atenção das pessoas. Leve isso muito a sério. Eu vejo pessoas começando de uma maneira que não é interessante. As pessoas não vão ficar no seu vídeo porque elas não estão interessadas em coisas de ti. Ainda não. Então, comece direto ao ponto. Especialmente olhando para os 3 primeiros segundos e não precisa introduzir. As pessoas não precisam saber mais nada sobre você. E tem até um meme do Pablo Marçal que ele é muito sobre isso. Comece com o como. Tarará, 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 entendeu? Comece com como e assim você vai ser bem sucedido. Olha só, ele nem ensina sobre isso, mas se ele ensinasse a fazer Reels, possivelmente iria dar certo. Como? Tarará, tarará. Fechou? Vamos pro ponto 2. O ponto 2 é cortar aquilo que não é necessário. Aí, para trazer esse ponto para vocês, eu preciso te explicar uma coisa. Todo vídeo de Reels, tá? Em geral, tem um maior alcance até 1 minuto e 30 segundos para público que não te conhece ainda. Pensa, a pessoa não te segue, ela não te conhece e ela quer assistir o conteúdo seu que ela viu ali na aba Explorar. Existe uma grande diferença entre o vídeo que vai até 1:30 e o vídeo que é maior que 1:30, que é justamente a barrinha que fica nesses vídeos. Os vídeos de 1 minuto e 30 até 1 minuto e 30, eles não mostram a barra de contagem. Os vídeos de 1:30 para frente, eles mostram a barra de contagem, ou seja, já sabe que vai ser um vídeo longo a partir do olhar para essa barra ali, que é a barra, né, do vídeo. Quanto mais você puder reduzir o conteúdo, melhor. Como assim, Ezra? Às vezes tem coisas no vídeo que não precisava, uma explicação que não era necessária. Você poderia cortar. E seja bom nisso, aprenda a cortar conteúdos ou falas que não tem necessidade, para você reduzir o teu conteúdo e deixar ele o mais direto possível. Porque quanto mais direto, mais as pessoas, né, terão tendência a assistir até o final. E é por esse motivo que eu falo para você cortar o que for necessário. Porque quanto menor for seu vídeo, maior a chance da pessoa de chegar até o final. Se o teu vídeo tem 10 segundos e uma pessoa, ela olhou teu vídeo, mas não se interessou por ele, e ela assistiu 3 segundos, 3 segundos de 10 segundos, cara, é 30%. É muita coisa. Só que, se o seu vídeo tivesse 20 segundos e essa mesma pessoa visse os mesmos 3 segundos, agora a pessoa tem 15% de tempo de tela. Ou seja, teu vídeo menor, ele sempre vai ser prioridade, né, no quesito tempo de tela. Por isso, quanto mais você puder reduzir, sem também ficar um vídeo extremamente curto, tá, direto ao ponto. Acho que dá para colocar informações legais ali, mas às vezes existem coisas que você falou que não tinha necessidade mesmo, então você pode cortar. 3. Conteúdos em altíssima qualidade, como por exemplo 4K, não são necessários. Por que não são necessários? Porque o próprio Instagram
ele faz uma compactação da qualidade do vídeo. Então a compactação nada mais é do que o Instagram pegar toda aquela qualidade e jogar numa qualidade inferior. O que você pode fazer, já que você gosta de gravar em altíssima qualidade, é gravar um vídeo em 4K, mas subir ele em cima de um vídeo de 1080, ou seja, Full HD. Por quê? Quando você grava em 4K, é como se você estivesse gravando com muito mais detalhes. Quando você joga numa qualidade menor, um vídeo de 4K, você ainda gravou ele com muitos quadros, então vai ficar uma qualidade melhor por consequência. E não vai adiantar se subir em 4K, porque o Instagram não vai deixar ele renderizar em 4K, justamente por conta do tamanho e a quantidade de tempo que demoraria para ser carregado vídeos assim. Então por isso eles não deixam. Ainda não faz diferença, então só sobe em 1080 e sempre 30 FPS, ou seja, 30 frames por segundo. Eu não sei explicar o porquê desse negócio de 30 frames por segundo, nem adianta vir me perguntar aqui, mas se alguém souber, pô, fala aí nos comentários por que disso. Mas eu sei que é 1080 e sempre 30 FPS. E tem uma outra coisa também, se você tiver celular iPhone, você tem que tomar cuidado com um tipo de arquivo que é o .mov, é MOV. Esse tipo de arquivo, ele gera alguns bugs no Instagram. Não sei porquê, mas quando eu tava lá no escritório da Meta, eu tava conversando com um deles lá, e eles me falaram que sim, esse arquivo em alguns vídeos ele gera alguns bugs. Então sempre que você for subir, né, o vídeo final, não suba ele em .mov, suba ele em .mp4. Quarto ponto. Use transcrição nos seus vídeos. Quando você puder fazer isso, faça. Transcrição ajuda sim a reter a audiência. Só que, cara, existem umas pessoas que colocam a transcrição em cima das configurações que ficam ali embaixo do vídeo. No Reels, ele tem ali onde fica seu nome, tem ali o coraçãozinho, o balãozinho de curtida, o compartilhamento, o salvamento. Não vai colocar o negócio ali embaixo. Coloca um pouco mais pra cima, ô ser humano, para que as pessoas consigam ler sua transcrição, porque senão ela não serviu pra nada. Não coloca tão pequeno assim também, porque algumas pessoas têm dificuldade em ler, simplesmente porque os celulares, né, eles mudam as configurações do tamanho de tela. Então, às vezes, o que pode estar grande no seu celular, que é uma telha, né, aqueles iPhone Max lá da vida, por uma pessoa que tem um celular normal, não vai ficar tão legal. Então, sempre cuide do tamanho desse texto também. Que é, eu vou deixar aqui pra você uma foto, ó, tá? Olha esse desenho. Isso daqui é onde fica legal de você colocar as informações. Quando você tá lá no próprio Instagram, você tá mexendo lá, ele te mostra quais são as margens que você deveria respeitar. Tem a margem superior, as margens laterais e a margem inferior, para que você não use nada além delas, porque pode sim prejudicar a visualização da pessoa que está do outro lado. Porque quando você posta um vídeo, tem uma outra coisa que acontece. O Instagram, ele meio que dá um zoomzinho, sabe? Então às vezes você posta lá um vídeo achando que, cara, pô, esse detalhe tá bem na bordinha aqui, só que essa borda não vai mostrar, porque ele vai dar meio que uma ampliada. É pequena, mas ela faz diferença, é uma ampliada até que relevante, assim. Então às vezes o teu vídeo tá incrível ali do jeito que você gravou, mas quando você posta ele dá um zoom e aí não fica tão legal, não fica exatamente da maneira que você queria que ficasse. Agora vamos pro ponto número 5. Padronize a sua edição. Eu vejo um monte de vocês, fazendo toda hora um estilo de edição diferente. Cara, uma hora você coloca o texto de um jeito, outra hora você coloca um filtro de um jeito, outra hora você edita um vídeo que você tá falando e outra hora você edita um vídeo que você tá ali, ó, filmando várias partes da sua rotina. Aí outra hora você pegou o vídeo de alguém e postou no seu perfil. Aí uma outra hora você pega e grava com um celular. Toda hora é diferente. E se toda hora é diferente, nunca existirá um padrão na cabeça das pessoas sobre o seu conteúdo. E por que isso impacta o quanto eu vou crescer no Reels? Presta atenção uma coisa, com certeza você já deve ter percebido que às vezes você tá ali consumindo o conteúdo das pessoas na aba explorar, aí você viu aquele rostinho pela primeira vez de uma pessoa e você fala, nossa, legal esse conteúdo. Aí depois, uns dias depois você vê de novo, aí você fala, não, legal, gostei desse aqui também. Vai chegar um momento, quando você vê esses vídeos pela terceira, quarta vez, e você tem na sua cabeça que você já viu aqueles conteúdos, você vai falar, nossa, cara, eu tenho que seguir esse perfil aqui, porque já é a terceira ou quarta vez que eu vejo um conteúdo legal. Só que se toda hora você fica mudando no padrão de edição, isso nunca vai acontecer, porque as pessoas nunca vão gerar similaridade, a não ser que o seu rosto, né, o jeito que você fala sejam extremamente marcantes, o que pode ser que não seja verdade. Tenha esse cuidado em padronizar a sua edição para que esse efeito aconteça na cabeça do público. Sexto ponto,
seja autêntico e haja com naturalidade. Quando eu fui nessa última apresentação da Meta, né, lá no escritório deles, eles apresentaram alguns influenciadores e é muito louco como as pessoas gostam de acompanhar pessoas que têm autenticidade. Cara, quem é você? Como é que você fala? Como que é a pronúncia das suas palavras? O que você vive? Qual é a tua realidade? O jeito que você gosta de conversar, o jeito que você gosta de se explicar. Não dá pra ficar fazendo esforço pra ser uma pessoa que você não é. Seja natural, seja você. Faça as coisas de um jeito que você gosta de fazer. Não simplesmente porque você viu uma outra pessoa fazendo e tudo bem, ela fez e deu certo, você quer fazer igual. Tem a sua autenticidade, a sua verdade. E aí quando eu digo ser autêntico, né? É muitas vezes você pegar um conteúdo e falar do jeito que você acha que tem que falar, ensinar para as pessoas, influenciar elas alguma coisa, gerar conteúdo de entretenimento, mas do seu jeito. Faça do seu jeito, com repetição. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela chama Flávia, e durante muito tempo a Flávia, ela falava pra mim assim, Yezer, eu, cara, não quero seguir esse ponto do vá direto ao ponto aí, nos 3 primeiros segundos. Eu quero todos os meus vídeos, eu quero começar assim, ó, oi, oi. Ela sempre começa os vídeos dela assim. E eu juro pra vocês que a Flávia saiu de um perfil que tinha uns 10 mil seguidores e hoje eu acho que ela tem quase 50 mil seguidores. Vou colocar aí na tela pra vocês verem o crescimento que ela teve. Cara, todos os vídeos ela começa assim. Eu falei, tá bom. Então se você quer começar todos com oi, oi, depois do oi, oi, eu quero que você fale rapidamente o que você vai ensinar naquele conteúdo. Foi uma pequena alteração e os vídeos dela começaram a viralizar. Ela começou a crescer de forma exponencial. Então, isso é ser autêntico. Às vezes falta uma pitada de autenticidade, porque quando você começar a viralizar, vai ser necessário você ter uma coisa que é seu, que é sua, para que as pessoas possam lembrar também. Não basta só viralizar uma vez. A gente tá buscando com esse vídeo viralizar com consistência. Já que é pra falar desse negócio de viralizar, né, que eu quase nunca falo, então vamos fazer da maneira correta, ok? Então agora, vamos para outro ponto. 7º ponto, utilize músicas em alta, mas não é qualquer música, tipo, olha esse áudio aqui que você vai viralizar no Reels. Não, isso não funciona. É utilizar áudios que eles têm tudo a ver com aquele seu conteúdo. Então existem alguns vídeos que vocês vão ver aí pela internet, que muitas vezes ele é do seu nicho, e geralmente o seu nicho tende a utilizar algum tipo de música, sabe? É essas músicas que você precisa ter. Não é usar um monte de música em alta. Se você estiver fazendo uma trend, né, que é, pegando ali um conteúdo que todo mundo tá usando, todo mundo tá fazendo, aí tudo bem, você precisa usar aquela música daquele momento. Mas costume entender quais são as músicas que estão relacionadas ao seu nicho. Isso é muito importante, porque elas são em alta para dentro do seu nicho. 8º ponto, faça conteúdos na vertical. Usa a tela toda. Tem gente que faz conteúdo na vertical, cara, até hoje, velho. Não, na horizontal, desculpa, eu já tô te confundindo aí, ó. Tem gente que faz conteúdo na horizontal, não faz sentido. Pro Instagram não faz sentido, pro YouTube tudo bem, é o formato daqui. Mas, cara, pro Instagram não tem o menor sentido. Então, grava na vertical, sempre, para ter a tela toda, para ficar uma coisa esteticamente bonito. Não ficar uma coisa feia, sabe? Uma coisa esquisita. Tudo bem, então, ó, sempre edite o conteúdo na forma vertical, para que você respeite o padrão da plataforma. Edite de forma nativa. Isso aqui é muito doido, porque hoje eu tava conversando com o Nando antes dele chegar e eu falei, cara, eu quero só que você me ajude a posicionar aqui a câmera em algum lugar, porque eu mesmo vou editar meus vídeos pelo CapCut. Pô, o CapCut, sem mancada, assim, sem zoeira. É um ótimo aplicativo que você pode começar por lá se você não tiver grana o suficiente para contratar uma pessoa para te captar e editar. Tudo bem, no seu começo eu sei que as coisas são mais difíceis, no meu também foi, gente, de verdade. Eu não tinha dinheiro para contratar designer no começo, foi difícil. Pode ser que você não tenha também dinheiro sobrando. E como que eu vou fazer um conteúdo? Fazer um conteúdo em vídeo e depois só dar uma editada ali no CapCut? Putz, é fácil, não vai ser difícil. Edite de forma nativa. E aí, o que é ser nativo, tá? Se você não puder editar no CapCut, edite usando as próprias configurações do Instagram. As fontes que ele te dá ali, as opções que ele dá. Cara, o Instagram tá melhorando cada vez mais como uma plataforma de edição. Utilize as fontes ali. Só que não fica utilizando uma fonte agora, aí depois amanhã outra, aí depois outra cor, não. Tem um padrão, que é importante ter padrão visual. Só que você vai editar pelo Instagram utilizando um padrão visual. Esse padrão precisa se repetir. 10º ponto. O sucesso não está na viralização, e sim na constância de conteúdos com uma boa performance, porque a gente não quer um pico de crescimento e uma queda, a gente quer um crescimento gradativo.
E esse crescimento gradativo, ele é acompanhado por uma bola de neve, porque quando um conteúdo seu performa e ele tem mais ou menos os mesmos princípios dos outros, os outros também vão, uma hora ou outra, funcionar. Só que aí você está tendo uma constante crescente e não um pico de crescimento. E aí, juntamente com essa informação que eu tenho para te dizer, se você posta um conteúdo e ele não performa, você pode postar outro conteúdo no dia, buscando o conteúdo que performa. Você não precisa esperar o outro dia para postar um novo conteúdo. Se você postou um pela manhã e ele deu ruim, posta outro já. Não precisa apagar aquele, porque você não sabe o que vai acontecer nas próximas horas. Mas publica outro, para você não ter que esperar 24 horas para fazer um outro conteúdo para ele ter performance. Eu até coloquei aqui, ó, as pessoas se preocupam mais em criar conteúdo de alto número de visualização e curtidas do que criar um conteúdo realmente bom e entrega valor. Cara, faça um conteúdo bom, que entrega valor. Porque pode ser que ele não viralize, mas ele vai ajudar as pessoas, e ajudar as pessoas é o que te vai fazer vender mais. Eu lembro, no meu começo, os 6 primeiros meses do meu perfil, eu não vendi nada. Eu só ensinei de forma gratuita e muito generosa para as pessoas. Olha o que eu faço com conteúdo como esse. Olha a quantidade de informações valiosas que eu te entrego aqui. Mais cedo ou mais tarde, você vai falar de mim para alguém. Mais cedo ou mais tarde, você vai querer comprar um curso que eu tô entregando. Porque você já sabe o nível de entrega que eu tenho. E é isso que eu quero que aconteça. Porque quando você for comprar algum produto, você vai pensar no meu. Por que adianta essas pessoas que te prometem um monte de coisa aí, mas que nunca entrega nada? A pessoa fala, vou te entregar, e é sempre te enrolando pra você comprar algo. Eu não preciso fazer isso. Eu quero que você me compre sabendo que eu vou te entregar resultado. Ok, 11º ponto. Quantidade ou qualidade? Eu digo que assim, ó, tudo tem momento. No meu momento, por exemplo, não dá pra eu só postar com quantidade. Por que não? Porque eu tenho seguidores a zelar, imagem a zelar, um branding que já foi construído. Então, no meu caso, não dá pra eu só postar na quantidade. Eu preciso postar com qualidade também. Agora, se você tá começando, você não sabe o que funciona, você ainda tá perdido, é postar com quantidade, sim, porque você não sabe o que performa, você não sabe o que dá certo, você não sabe o que tua audiência quer, você não sabe como eles vão reagir a cada tipo de conteúdo. Então, quanto mais você postar, mais rápido você vai descobrir aquilo que performa. Então, quantidade, quando você é pequeno, ainda tá meio perdido, não sabe o que tem que fazer para ter resultado, e qualidade quando você já tem um nível de seguidores, uma imagem, um branding a zelar. Até separa assim, ó, vídeo autoral é maior do que a qualidade visual, que é maior do que a quantidade de conteúdo. Então, a melhor hipótese é criar um conteúdo do zero. A gente vai fazer um conteúdo autoral. Inclusive, a gente tem um case, né? Um perfil de história, que é o maior perfil de história do Brasil, e quem sabe, em breve, seremos o maior perfil de história do mundo. É uma coisa desafiadora, uma vez que o inglês é muito mais falado, né, do que o português, e ainda mais que o nosso país busca pouco por conteúdo informativo, conteúdo histórico, né? As pessoas estão um pouco preocupadas com isso. Então é desafiador, mas quem sabe eu ainda não vá, em algum momento, usar o recorte desse vídeo aqui para mostrar que a gente conseguiu essa façanha. Vamos lá. Ok, ainda temos 2 pontos. 12º, separar um tempo para você mudar o padrão. Porque assim, ó, pessoal, é importante você entender que o crescimento exponencial, ele está em fazer algo que poucas pessoas fizeram. Eu lembro, né, quando em 2022 eu chamei a Renara, minha sócia, pra gente fazer perfis de achadinhos, né? E nessa época a produção de conteúdo de achadinhos era muito pequena no Brasil. E a gente mudou totalmente o padrão de funcionamento de achadinhos. A gente fazia conteúdo, né, com a voz do TikTok. A gente usava a edição que eu falei aqui, que é a edição padrão, usando os textos, né, que eram do próprio Reels. Então assim, a gente mudou completamente o nicho. Hoje, né, você vê aí muitas pessoas que usaram dessa nossa mudança para produzir conteúdo. Só que aí você precisa mudar de novo. Então, é importante você dedicar um tempo e uma energia para você fazer um conteúdo que outras pessoas não fazem. Quando eu comecei meu perfil, uma parte do crescimento exponencial dele foi quando eu fazia análises dos perfis de grandes players, grandes personalidades. Então eu mostrava por que o perfil daquela pessoa dava certo, ou uma estratégia específica que ela usava dentro do perfil dela. Uma ótima forma para eu conseguir repostagem dessas pessoas e ganhar seguidores. Então no começo eu fiz isso. E a gente também mudou, né, o padrão de produção de conteúdo histórico no Brasil. Hoje existem vários perfis de história que produzem conteúdo muito semelhante àquele que a gente faz no nosso perfil. Então você precisa separar um tempo sim para você produzir um conteúdo muito
alto nível. E 13º ponto, as legendas são tão importantes quanto os vídeos. Se não, mais importantes, porque aqui a gente precisa de tempo de tela. Tempo de tela é o que faz o teu conteúdo ter uma boa performance. Então, não basta fazer as pessoas assistirem o vídeo do começo ao fim. Elas ainda têm que sair do vídeo e ler a legenda e passar mais tempo, porque quanto mais tempo elas passarem, mais o algoritmo vai te entregar. Porque ele vai ver que o tempo daquilo justifica ele mostrar para mais pessoas. Lembra disso, eu preciso de boas legendas. Não dá para eu colocar o mesmo conteúdo do vídeo na legenda, eu preciso fazer um conteúdo diferente. E a gente termina aqui com um conteúdo de altíssima qualidade. Espero que você tenha gostado. Se sim, se inscreva nesse canal, deixa sua curtida que me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Obrigado, até mais.